Há uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre Joseph Murphy. Não é um ensinamento que ele escreveu nos livros. Não é uma técnica que ele ensinava nas palestras. É algo que aconteceu com ele antes de tudo isso. Antes de ser conhecido. Antes de vender milhões de cópias. Antes de se tornar uma das maiores referências em desenvolvimento BIS da mente do século XX. Joseph Murphy estava morrendo. Ele havia sido diagnosticado com câncer de pele. Os médicos não eram otimistas. E foi nesse momento, no momento mais escuro da sua vida, que ele precisou decidir. Ia aceitar o diagnóstico como sentença? Ou ia usar o que havia estudado, com tanta profundidade, para testar na única coisa que realmente importava, o próprio corpo, o que ele escolheu fazer naquelas noites. E o que aconteceu depois é o que você vai descobrir agora. Fica até o final, porque Murphy não guardou esse método para si. Ele documentou cada detalhe para que qualquer pessoa pudesse usar, incluindo você. Joseph Murphy recebeu o diagnóstico ainda jovem, quando estava nos seus 30 e poucos anos. Nessa época ele já havia mergulhado fundo nos estudos da mente. Já conhecia as obras de William James, os primeiros trabalhos sobre o subconsciente, as tradições espirituais orientais e ocidentais. Mas saber sobre algo e aplicar quando sua vida depende disso são coisas completamente diferentes. Murphy descreveu esse período como o maior teste da sua vida. Não porque ele duvidava dos princípios, mas porque o medo é uma força poderosa. E o medo da morte é o mais poderoso de todos. E ele sabia melhor do que ninguém que o medo entregue ao subconsciente é uma instrução tão poderosa quanto qualquer outra. Então ele teve que fazer uma escolha consciente e deliberada. Não ia alimentar o subconsciente com o diagnóstico. Não ia repetir para si mesmo as probabilidades que os médicos apresentavam. Não ia deixar que o medo se instalasse como crença. Em vez disso, ia construir uma realidade diferente dentro da mente primeiro. E confiaria que o corpo seguiria. Murphy escreveu mais tarde que essa decisão não foi fácil nem instantânea. Foi uma escolha que precisava ser renovada toda manhã e toda noite. Especialmente à noite, porque foi à noite que ele desenvolveu a técnica que mudou tudo. Antes de revelar a técnica, preciso que você entenda por que Murphy escolheu a noite. Não foi coincidência. Não foi hábito pessoal. Foi a aplicação precisa de algo que ele havia estudado profundamente. A mente humana opera em diferentes estados ao longo do dia. O estado predominante é o beta, ativo, analítico, crítico, o chamado sensor consciente. É ele que faz você dizer uma afirmação positiva e ouvir uma voz interna dizendo: o sensor abaixa e o subconsciente fica exposto, receptivo, aberto, como nunca está durante o dia. E dizia que plantar uma mais eficaz do que horas de mente em estado de alerta e escrever em argila fresca. Então Murphy usou esse portal todas as noites. Com um método específico que ele foi refinando ao longo dos meses, vou te apresentar cada elemento exatamente como ele ensinava. Antes de qualquer coisa, Murphy esvaziava a mente dos eventos do dia. Não revisava. Ele usava uma imagem mental específica. E ele ficava na margem, observando as folhas passarem, sem segurar nenhuma, apenas o suficiente para a mente começar a desacelerar.
Murphy desacelerava conscientemente a respiração, apenas permitindo que ficasse mais lenta e profunda, que os músculos amoleciam. Durante a vigília normal, nesse estado, o subconsciente tem uma barreira de proteção ativa. É esse sensor que rejeita afirmações que contradizem crenças já instaladas. Isso não é verdade. A barreira entre o consciente e o subconsciente se dissolve. Murphy chamava esse momento de o portal sagrado. Semente nesse portal era incomparavelmente afirmações durante o dia com a é como a diferença entre tentar escrever numa parede de concreto. A mensagem entra fundo e fica sem exceção. Murphy descreveu a técnica em detalhes em seus livros e palestras. O primeiro elemento era o que ele chamava de esvaziamento. Não analisava, simplesmente soltava. Imaginava que todos os pensamentos do dia eram folhas num rio. Isso durava alguns minutos. O segundo elemento era a entrada no estado de receptividade. Não de forma forçada ou técnica, e com cada expiração. Ele imaginava que tensão saía do corpo, que o peso do dia se dissolvia. Mas quando você começa a adormecer, a mente transita para o estado teta. Não resolvia. Ele dizia que esse processo levava entre 3 e 5 minutos. E que ao final o corpo já estava num estado de relaxamento profundo enquanto a mente ainda estava consciente. Esse é o estado ideal, o limiar. O terceiro elemento era o que Murphy chamava de impressão da cena final. Aqui está o coração da técnica. Murphy não afirmava. Não repetia palavras. Ele construía uma cena vívida na imaginação. Uma cena curta, simples, que representava o resultado final já alcançado. No caso da sua cura, ele descreveu a cena assim. Ele se via caminhando num parque ensolarado, com saúde plena, sentindo o ar no rosto, o corpo leve e forte. Um amigo se aproximava e dizia: "Você está ótimo, Murphy. Nunca te vi tão bem." E ele sentia genuinamente no corpo a alegria e o alívio desse momento. Não visualizava o processo de curar. Visualizava já curado. Murphy insistia nessa distinção com força total. Se você visualiza o processo, mantém o problema no centro da atenção. Mantém a doença como o ponto de partida. Se você visualiza o resultado final, entrega ao subconsciente a instrução do destino. E ele encontra o caminho. O quarto elemento era a entrega e o sono. Depois de imergir na cena com um sentimento genuíno por alguns minutos, Murphy simplesmente soltava. Não continuava esforçando. Não ficava monitorando se tinha funcionado. Ele pronunciava internamente uma frase simples: "Está nas mãos da inteligência infinita que vive em mim. Feito está." E deixava o sono vir, naturalmente, sem forçar. E enquanto dormia, o subconsciente trabalhava com a última instrução recebida. A cena de saúde perfeita. A cena de já curado. Murphy praticou essa técnica todas as noites por meses. Ele não esperava resultados imediatos. Não monitorava ansiosamente cada manhã. Ele simplesmente plantava a semente todas as noites. E confiava. Nos primeiros meses, os exames não mostravam mudanças significativas. E aqui é onde a maioria das pessoas teria desistido. Mas Murphy entendia algo que poucos compreendem. O subconsciente trabalha num ritmo próprio. E,
A manifestação física é sempre o último estágio de um processo que começa no invisível. Ele continuou. E então, ao longo do 5º e 6º mês, algo começou a mudar. Os médicos observaram regressão do tumor. Lenta no início, depois progressiva. Murphy nunca afirmou que foi apenas a técnica. Ele continuava fazendo acompanhamento médico, cuidando da alimentação, tratando o corpo com respeito. Mas ele era categórico ao dizer que o trabalho noturno com o subconsciente foi o que mudou o ambiente interno que permitiu a cura acontecer. Joseph Murphy viveu até os 84 anos e dedicou cada um desses anos a ensinar o que havia aprendido na noite mais difícil da sua vida. Não como teoria, como experiência provada no próprio corpo. Murphy ensinava que essa técnica não é exclusiva para situações de doença ou crise. Ela funciona para qualquer área da vida onde você quer criar uma nova realidade. Prosperidade, relacionamentos, carreira, paz interior. Qualquer coisa. O princípio é sempre o mesmo: entregar ao subconsciente, no portal da noite, a cena do resultado final já alcançado. Mas ele deixava 3 alertas para quem fosse praticar. O primeiro: escolha uma cena simples. Não construa um filme épico. Escolha um momento específico que represente o resultado. Uma cena curta e emocionalmente carregada é mais poderosa do que uma longa e genérica. O segundo: o sentimento é o ingrediente ativo. Palavras sem sentimento são ruído. A cena sem emoção genuína não chega ao subconsciente. Você precisa de fato sentir a alegria, o alívio, a gratidão do resultado já alcançado, mesmo que por apenas alguns segundos. O terceiro: consistência acima de tudo. Uma noite intensa não supera 30 noites regulares. O subconsciente responde à repetição. Cada noite é um depósito, e o juro composto da fé acumulada. É o milagre que as pessoas chamam de sorte. Murphy resumia assim: durma com a resposta, não com o problema. E a inteligência infinita que vive em você vai trabalhar enquanto você descansa. Joseph Murphy não precisava acreditar nos princípios que ensinava. Ele os havia testado na situação mais extrema possível e sobreviveu para documentar cada detalhe. O que ele deixou não é só uma técnica para dormir melhor. É uma prova de que a mente tem um poder sobre o corpo, sobre as circunstâncias, sobre a realidade que a maioria das pessoas nunca vai usar porque nunca vai acreditar que tem. Você acredita? Se acredita, nem que seja um pouco, essa noite você tem a chance de começar. Não precisa de horas, não precisa de ritual elaborado. Precisa de silêncio, de uma cena e de alguns segundos de sentimento genuíno. Isso foi o suficiente para Murphy. Pode ser o suficiente para você. Compartilha esse vídeo com alguém que está enfrentando algo difícil e precisa ouvir isso hoje. Deixa nos comentários qual cena você vai construir essa noite. E inscreve-se no canal. O próximo ensinamento é ainda mais profundo. Até lá!